Olá, boa tarde a você que está conosco aqui, nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado lá em Chicago. Mercado positivo hoje para a soja, nos primeiros vencimentos, ganhos de até 20 pontos aí. A gente teve também dia positivo para o milho, da mesma forma o milho subiu 2 dígitos no primeiro vencimento março, 13 pontos de alta. Enfim, um dia aí de operações positivas para as commodities. A gente vai lá para os Estados Unidos, lá para Boca Raton, onde está Aaron Edward, consultor de mercado, está aqui com a gente já. Bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente explica essa animação do mercado hoje, Aaron? E mais do que isso, como esse mercado deve se comportar, que viés a gente tem aí para os preços? Bem-vindo. Boa tarde. Exatamente, animador, muito animador esse mercado. Foi legal ver o verde, foi legal ver os preços bons. A verdade, assim, tecnicamente, toda vez que a gente tem encostado na média móvel de 20 dias, a gente tem pulado, e no caso da soja, a gente tem tido muita dificuldade de superar aquele nível próximo dos 14,25. Chegando nesse nível, ele dá uma esfriada e tem caído de novo. Esse tem sido o comportamento já algumas semanas. Então está nessa faixa de negociação, tentando achar para que lado que quer sair, né? Que faixa que é essa? 14,25 é o teto e o piso? E o piso é a média móvel de 20 dias, mas está na casa daí de uns 13,80, 13,85. Muito bem. E você acha que esse intervalo ainda deve permanecer por algum tempo, Aaron? Creio que sim, é menos quanto tempo assim de calendário e mais o momento, entendeu? Qual que é o momento que vai nos tirar disso? Uma confirmação de uma quebra na safra brasileira maior, um risco climático na produção dos Estados Unidos, uma alteração na demanda ou para mais ou para menos para o mercado de exportação. Tem que ter algo que mude o comportamento dos compradores, que assuste os compradores no lado de baixo ou os vendedores no lado de cima, né? Até agora a safra americana é só número, né? Na hora que ela efetivamente estiver no campo, daí é outra história, né, Aaron? Perfeito. Aqui as projeções, nunca tem nada errado na safra até que não se plante, né? Assim que funcionam as projeções. Eles vão no trendline yield, no crescimento esperado da produtividade, e espera-se com um preço elevado, espera-se grande área de plantio. Então não tem problema nenhum do lado da oferta nos Estados Unidos, até que se prove ao contrário. Quando entrar o plantio, aí as dificuldades do plantio podem trazer um risco climático. E isso não parece que o mercado precificou ainda nenhum risco climático para os Estados Unidos. Uhum. E a gente sabe que é uma safra que não pode ter erro de novo, né? Não pode ter erro. Se tiver qualquer quebra de safra nos Estados Unidos, com o quadro de estoques que nós estamos, aí é que nós podemos ter aqueles preços bem significativos. E vale lembrar que plantar e colher um ano inteirinho, um país inteiro, sem problema de quebra de safra em alguma região, é É quase raro, impossível, é quase impossível. Então, qual vai ser a dimensão disso e as dificuldades da lavoura, mas certamente a gente pode ter um mercado bastante explosivo com os estoques atuais e com risco de produção dos Estados Unidos. Muito bem. Isso é uma análise um pouco mais para frente, portanto, esse Perfeito. fator de safra americana precisa ficar no radar. Mas para a gente explicar o que está acontecendo agora em Chicago, que fundamentos justificam essa mudança de patamar por lá, ou pelo menos essa tentativa de voltar ao patamar de cima aí desse intervalo que você citou, Aaron? Perfeito. A gente tem negociado nessa faixa e tudo indica que a gente deve continuar a não ser que haja um grande choque. Que nem eu falei, confirmação de quebra da safra brasileira, alteração na demanda. Essas são as coisas que podem assustar os fundos e causar um sell-off. Por mais racional ou irracional que seja, pode derrubar preços. Tem que lembrar que debaixo desse preço da soja, nós temos os especuladores, os grandes fundos, numa posição tanto da soja quanto do milho bastante comprada.
e se eles removerem essa posição comprada, entrar numa tendência de baixa, muitas vezes os mercados exageram as tendências, derrubam o preço mais do que deveriam. Então, assim, é um mercado para tomar muito cuidado, para cuidar do negócio, fazer as vendas que precisam ser feitas com cautela, e eu mesmo assim, se tem a possibilidade de esperar, de ser paciente, na eventualidade de uma quebra de safra nos Estados Unidos ou algo do tipo, tem espaço para crescer, com certeza. Esse atraso da entrada da safra no Brasil está repercutindo aí em Chicago? Com certeza, eu acho que as altas mais recentes, o fato que a gente continua firme nos preços, tem muito a ver com o fato que, enquanto o Brasil não consegue atender a demanda mundial por grãos, estão tendo que comprar, mesmo que comprando bem menos dos Estados Unidos, mas já era um período do ano em que o Brasil deveria completamente dominar as exportações de soja e os Estados Unidos continuam com algumas exportações tímidas na soja. Então, Ainda tá havendo demanda, então, pela soja americana? ainda há demanda, os prêmios por aqui ainda continuam razoavelmente fortes, nada de recorde histórico, mas bem firmes. Os spreads, né, nos calendários futuros têm escorregado essa semana, mas continuam invertidos. Então, todos os sintomas altistas ainda estão no mercado, mas é um mercado para se tomar muito cuidado. Os spreads que você diz a soja atual está valendo mais do que a soja futura, que é um movimento que mostra bem essa demanda concentrada nesse momento aí pela soja americana, certo? Perfeito, perfeito. Descreveu muito bem. Eles pagam mais para ter soja hoje. Isso é um spread altista, né? Pagar um a mais para você garantir o hoje. No mercado em que tem uma abundância de grãos, eles te pagam para você armazenar e esperar. Não é o caso desse mercado. Muito bem. Mas, bom, enquanto não tiver essa regularização do Brasil, então, a possibilidade dos preços seguirem firmes aí em Chicago é grande. Mas e a partir do momento que o Brasil tiver a regularização, a oferta, enfim, a entrega começar a fluir? O que pode acontecer com o mercado? E que influência isso tem para o mercado americano, Aro? Perfeito. Hoje, o mundo sabe do line-up no Brasil, o mundo sabe que o Brasil vai exportar. Isso não deveria ser uma surpresa para mercados, que o Brasil vai exportar uma quantidade enorme de grãos, de soja, na safra. A gente Mas estava é algo para acompanhando, a gente estava acompanhando o line-up, você falou de line-up aí, a gente estava acompanhando o line-up para março, está estimado em 19 milhões de toneladas. Exatamente, exatamente. Quando essa soja bater no mercado, é importante ficar de olho. Não deveria, não é uma surpresa, né? Todo mundo espera que essa soja chegue, seja embarcada, vendida e o mercado segue no preço que está. Mas, assim, a gente, para esperar preços maiores, está esperando, além desse nível, algum choque a mais de incerteza no quadro de oferta e demanda. Mas Ou tem alguma dúvida em relação ao tamanho da safra brasileira, ou pelo menos a qualidade aí dos produtos? Sim, eu acho que existe uma divergência bastante grande nos números, e nós temos comentado aqui que, por exemplo, os relatórios, digamos, do USDA, ou muitos dos relatórios, não sei se oficiais é a palavra certa, mas eles estão no limite superior do que seria, digamos, aceitável, né? Assim, no limite, eles estão do lado de cima. Então, se realmente a safra brasileira for menor do que o imaginado, a gente pode ver, também pode contribuir para maiores aumentos. Mas, assim, a ressalva tem que lembrar que o preço alto é em função, em grande parte, dessas compras dos especuladores. Então, assim, isso está relacionado também à inflação nos Estados Unidos, as expectativas. Dá para entrar numa tendência de baixa e um sell-off que preocuparia. Né? Uhum. Basta um posicionamento aí dos participantes, principalmente, né, dos fundos aí, para mudar todo esse cenário. Sim, sim. Muito bem. Bom, Aaron, se a gente pudesse, então, dar uma dica ou um alerta para o produtor brasileiro, qual seria? O que ele precisa ficar atento? Que tipo de informação ele tem que estar aí
antenado para absorver? Olha, eu acho que é hora do produtor brasileiro cuidar do negócio dele, tá? Esses são mercados muito grandes, os preços muito grandes, oscilação cambial, preço dos adubos, preço da soja. Então, são mercados extremamente grandes que tem que ser administrado e tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado em mercados assim, por vários motivos. Não fixar custo alto, que não é sustentável, atentar para as oportunidades de venda, mas também tomar cuidado com o câmbio que está fixando, a natureza dessas operações, a qualidade do grão. Se tem grão que dá para armazenar bem, a um baixo custo e com qualidade e garantia, ser paciente, porque num quadro de escassez, quem mantém a posse dos grãos tem oportunidades boas no futuro. Então, assim, cuidar do negócio. É muito importante a cautela, mente fria, cuidar do negócio em todos os aspectos, inclusive na comercialização. A gente tem ouvido muito aqui, Aaron, que apesar dos ótimos preços, porque como você mesmo lembrou, tem Chicago, tem o dólar que está muito positivo aqui, que ajuda a dar essa maior competitividade à soja brasileira, consequentemente transforma o valor em real recebido pelo produtor. O custo aumentou muito, o custo logístico de entrega dessa soja nesse momento, de transporte dessa soja nesse momento, o custo para a próxima safra, enfim. Isso encaixa muito com o que você está dizendo aí, que apesar de ter um valor nominal importante, recorde, tem que fazer conta e tem que ver se vale a pena, né? Sim, exatamente. E o contrário é verdadeiro. Se tem uma soja que a qualidade é ruim, que corre o risco de estragar, que, assim, por N fatores, você consegue cuidar do teu negócio, aproveitando altas, mesmo que no curto prazo, fazendo vendas estratégicas que resolvem tua questão de logística, resolvem tua questão financeira no curto prazo. Tem que tomar cuidado, mesmo se tem preços para o futuro, de fazer vendas estratégicas quando tem as oportunidades para fazer essas vendas, né? Nem todo pregão é igual, né? Fazer venda, a diferença entre fazer hoje e fazer 2 dias atrás é significativa. Então, assim, cuidar do negócio é muito importante num ano como esses. Bela dica. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente volta a se falar aí nos próximos dias para dar uma atualizada aí nesse mercado. Vamos ver para onde esse mercado pode ir. Enfim, é importante a gente entender, principalmente como você bem apontou aí, o mercado de 2 dias atrás não é o mesmo que a gente está vendo hoje, então é preciso acompanhar no dia a dia para saber realmente qual é a melhor forma de fazer a sua proteção e a sua participação nesse mercado. Por enquanto, muito obrigado. Disponha. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Tá aí Aaron Edwards aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá dos Estados Unidos. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá. Olha aí a soja na Bolsa de Chicago, 14 dólares e 14 centes, alta de 21,5 pontos. Para maio, 14 dólares e 12 centes, 21 pontos mais 25 de elevação. Agosto, 13 dólares e 52, alta de 13,5 pontos. E o setembro, 12 dólares e 72, alta de 12 pontos. Esses são os números da soja. Vamos aos números do milho. Para março, 5 dólares e 60 centes por bushel, subiu 13 pontos mais 25. Maio, 5 dólares e 45 centes por bushel, 6,75 de alta. Julho, 5 dólares e 32, 5,75 de alta. Setembro, 4 dólares e 93 centes por bushel, uma alta aí de 7 pontos mais 25. E para finalizar, vamos ao trigo. Para março, 6 dólares e 63 centes por bushel, 19,5 pontos de alta. Para maio, 6,66, 16 de alta. Julho, 6 dólares e 55 centes por bushel, 12,5 de alta. Setembro, 6 dólares e 51 centes por bushel, alta de 11 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.